Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Para mim é sempre emocionante dar estas sessões, espero não ser a única, mas tenho mesmo imenso gosto em sonhar convosco e partilhar este sonho de que de facto nós queremos todos chegar ao céu, mas esses desafios que temos no dia a dia ajudam-nos também a ter essa noção de que está nas nossas mãos essa parte da solução e na nossa mente a conversão do coração, que só Deus pode transformar os nossos sonhos em realidade e só nós podemos deixá-lo atuar. Nesta nossa caminhada vou rever, como habitualmente, as duas últimas sessões, sendo que agora vou tentar ser mais breve, porque tenho também o feedback de uma amiga minha que me disse: aquela primeira parte eu passo sempre à frente. E então, também para não maçar as pessoas que preferem ouvir mais o conteúdo propriamente das recapitulações, porque podem ir aos vídeos anteriores, vou passar rapidamente só em jeito de contextualização. Portanto, nós tivemos no dia 2 de janeiro o dom do entendimento, que nos permite penetrar nos mistérios revelados que os apóstolos na altura, quando Jesus lhes explicava, não podiam compreender. E este dom também se chama intus legere, esta é a etimologia da palavra, ler dentro, que sugere que se trata de uma graça que ajuda a conhecer o mais intrínseco da realidade. Dá-nos de alguma forma uma intuição para as coisas de Deus, um conhecimento profundo das verdades da fé e inclusivamente também de algumas verdades naturais com vista ao fim sobrenatural. Portanto, onde não chega nem o olhar, nem a razão humana, este dom do entendimento faz-nos ver mais além, como se fosse um terceiro sentido, uma terceira dimensão da realidade que nós vemos, não é? E mesmo que nós nunca possamos compreender perfeitamente o mistério de Deus, nem o abarcar na sua totalidade, com este dom do Espírito Santo podemos aproximar um bocadinho, não é? Esta capacidade para ir mais além do aspecto externo da realidade e escrutinar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Permite-nos desta forma, não é? Compreender as coisas como as compreende Deus, com a inteligência de Deus. Portanto, se quisermos, vou revisitar este tema, podemos ver o vídeo que está disponível do dia 2 de janeiro. No dia 16 tivemos a alegria de ter connosco a Margarida Noronha, uma amiga minha do colégio, que nos ajudou a refletir sobre a obra de misericórdia, vestir os nus e dar pousada aos peregrinos, com este título comercial, ter lugar na própria pousada. E na altura pedi à Margarida 3 vertentes da sua partilha. Por um lado, partilhar a sua experiência como servita, e de facto foi bonito ver como a Margarida partilhou esta possibilidade que ela tem de aliviar os peregrinos, de ter contacto com histórias incríveis, que ela dizia que mesmo verdadeiros milagres, e também fazer a ponte para os peregrinos que ela acolhe em casa, que são os seus filhos, não é? Peregrinos desta peregrinação que nos leva ao céu, e o impacto que teve nela a chegada dos 2 gêmeos, que foram os últimos dos 6 filhos que tem, e esse desafio que é também vestir os filhos, de dar resposta aos pedidos da paróquia. Foi muito bonito ver a Margarida a dizer que é muito sensível aos pedidos da paróquia, portanto tudo o que a paróquia pede em princípio é para se fazer, e achei mesmo bonito também, uma história que ela contou de um Tiago que nasceu, que ela foi, pediram-lhe roupa, ela tentou arranjar roupa e ficou agora com vontade também de acompanhar o crescimento do Tiago, dando-lhe roupa à medida que ele vai crescendo. Também nos falou de que acolheu peregrinos na JMJ e que encara o marido também como um peregrino aqui na Terra que também tem que cuidar. Também falou da sua vertente fadista, não é? Esta alma do fado que veste de alguma forma a nudez de quem a ouve, não é? Tirando partido dos talentos para o serviço dos outros, e ela tem mesmo um talento maravilhoso de cantar muito bem o fado. E por último, sem querer ser redutora, também vos convido a ler a gravação, a Margarida falou da importância de acolher as pessoas no trabalho, né? Ela é secretária de direção de uma empresa relativamente pequena e que também se sente de alguma forma mãe daquelas pessoas, fala das bolachinhas do café e da forma como ela pode tornar mais agradável o ambiente do trabalho, também acolhendo estes peregrinos que são os seus colegas de trabalho. Hoje detemos-nos sobre o dom do conselho, não é? O melhor consultor de sempre, não é? Uma consultoria que tem imenso valor e que não tem preço e que nós podemos realmente beneficiar. O dom de um conselho que é um dom do Espírito Santo e é um dom que nos ajuda a perceber o que é melhor, o que é de alguma forma a voz de Deus, não é? Ajuda a julgar para tomar a melhor decisão em cada momento. Indo um bocadinho atrás, nós lembramos que o profeta Isaías tinha anunciado a chegada de um rei que
teria qualidades excepcionais e que o Espírito Santo repousaria sobre ele, dando-lhe um espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Então, está aqui a piedade, mas também está incluída nestes 7 dons do Espírito Santo. Isto leva-nos a refletir que os dons do Espírito Santo completam e aperfeiçoam as virtudes de quem os recebe, não é? Tornam-nos os fiéis, tornam-nos nós os fiéis dóceis a obedecer prontamente às inspirações divinas. E este dom ajuda-nos a julgar para tomar a melhor decisão em cada momento. Não é a boa, não é a razoável, é mesmo a melhor, não é? Por isso também escolhi aqui este slide que ilustra de 2 formas diferentes que nós podemos escolher a melhor decisão em cada momento, adaptada às circunstâncias, com esta ajuda do Espírito Santo, que de alguma forma nos ajuda e que nos ilumina para essa decisão. Porque nós todas temos consciência que não faltam problemas que às vezes parecem insolúveis à nossa volta, mas o Espírito Santo ajuda nas dificuldades e ilumina. E através do conselho é o próprio Deus, com o seu Espírito, que nos vai iluminando o coração, que nos vai ajudando a compreender o modo justo de falar, de nos comportarmos, o nosso caminho a seguir. E de facto nós, se damos ouvidos de alguma forma ao dom do Espírito Santo, também damos frutos, não é? No outro dia fui à missa a Grândola e o sacerdote dizia: a chuva é a mesma, mas as árvores, umas dão laranjas, outras dão maçãs, outras dão peras, e de facto o Espírito Santo é o mesmo, o dom do conselho é o mesmo, mas cada uma de nós tem muitos talentos para despertar, para fazer frutificar e de alguma forma como os apóstolos, não é? Deixar as redes para seguir Jesus. E eu no outro dia também ouvi um sacerdote que dizia deixar as redes sociais para seguir Jesus. E isto é muito gráfico e muito atual hoje em dia para nós de facto termos essa sensibilidade, para tomarmos a boa decisão, deixarmos iluminar por este consultor que nos indica qual é que é o caminho que nos leva à felicidade. Sabendo nós muitas vezes que às vezes sofremos, não é? E no outro dia li uma frase de um profeta que dizia: amas os que te crucificam e crucificas os que te amam. Isto dirigido a Jesus, não é? Porque Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e via-se que amava aqueles que o estavam a crucificar, e que muitas vezes vemos as pessoas que estão muito próximas de Deus têm vidas tão sacrificadas, porque Jesus de alguma forma crucifica os que amam, porque Deus está-nos a tratar com a predileção do seu divino Filho. Isto é muito difícil de entender, mas mais fácil de aceitar e ainda mais de poder amar este caminho que Deus tem preparado para cada uma de nós, com os desígnios às vezes difíceis de compreender, mas que de facto nos conduzem ao céu, não é? E no outro dia li um livro também, há muito tempo que eu não conto, é os livros que tenho lido, mas o título era super inspirador, comecei logo a ler. Em espanhol diz: Se rezas, passam coisas. E em português, não é? Se rezas, acontecem coisas. E eram umas homilias da novena de um sacerdote espanhol que ajudaram-me imenso também com esta noção, também de sermos simples, singelas, a rezar e as coisas acontecem. E de facto Deus conduz-nos se nós nos deixarmos conduzir. Mas às vezes é preciso uma inventividade infinita que é própria da mente divina, não é? Que precisa de desatar os nós que existem na nossa vida e nós precisamos de contar com essa ajuda para desatar os nós dos acontecimentos humanos. E temos uma ajuda muito boa na Igreja, que é a direção espiritual, não é? O papel do diretor espiritual é ajudar a que a alma queira fazer a vontade de Deus, queira livremente fazer a vontade de Deus. É um conselho em que o diretor espiritual procura secundar a ação do Espírito Santo em cada alma, procura ajudá-la a situar-se diante de Deus, não é? Cara a cara com Deus, para se deixar interpelar e para perceber quais é que são os próprios deveres com liberdade e responsabilidade, não é? Essa liberdade da escolha e a responsabilidade de assumir as consequências de cada decisão. E cada um é como é e nós devemos tratar cada um como Deus o fez e como Deus o conduz. E isso é muito bonito, não é? Nós habitualmente pedimos orientação a outras pessoas para nos conhecermos melhor, para recebermos conselhos, não é? As consultoras ganham balúrdios porque são especialistas em alguma matéria. Os testes psicotécnicos é um clássico, todos os estudantes do 9º ano fazem testes psicotécnicos para perceber melhor qual é que é o seu caminho profissional. Nós contratamos especialistas, vamos ao médico especialista, temos técnicos diversos especialistas, não é? E os nossos caminhos até, quem
faz peregrinações e quem faz caminhadas tem umas marcas nesses trilhos que de alguma forma nos ajudam, que nos conduzem. E na vida espiritual é o mesmo, é? Deus serve-se de mediadores para chegar às pessoas, como desde o início, os patriarcas, os profetas, mesmo o próprio Cristo, medianeiro entre Deus e os homens. E temos essa história também dos discípulos de Emaús, não é? Que Jesus os ajudou a compreender que todos precisamos de luz, de conselho, de ânimo para perseverar no caminho, não é? Eles estavam desanimados. E este é o sentido da direção espiritual, porque a luta pela santidade não é um combate solitário, não é? Às vezes precisamos dessa conversa, nesse contexto de confiança, de sinceridade, com uma pessoa que gosta de nós e nos ajuda a ser melhores. É um meio de nós nos identificarmos com Cristo, porque nos ajuda a conhecermos a nós próprios, crescendo nessa virtude da humildade, que é o reconhecimento da nossa grandeza, porque somos filhas prediletas de Deus, e da nossa miséria, porque temos o pecado original, tivemos um pecado original, quem já é batizada, mas temos esta concupiscência, não é? Esta tendência para pecar, mas também se somos simples, deixamos-nos ajudar, não é? O facto de só verbalizarmos o que nos acontece já facilita muito, porque as coisas ficam circunscritas àquela realidade que nós estamos a verbalizar. E assim vamos conhecendo a vontade de Deus, formamos a nossa consciência e temos esse impulso para sermos perseverantes na luta. Mas é preciso também aproveitar bem, não é? Fomentando esses desejos de santidade, pedindo ajuda ao Espírito Santo, preparar esta conversa de direção espiritual diante de Deus, não é? Sermos breves, sermos concretas, contar tudo o que nos parece relevante, com sinceridade, com valentia, abrindo-nos também a esses conselhos e sendo constantes com esse interesse próprio para vivermos a realidade de acordo com o que nos convém. E há muitos sacerdotes muito especialistas em direção espiritual, há quem também recorra a uma amiga que pode ajudar e de facto é um bom complemento. Eu própria tenho uma pessoa que me ajuda e também tenho direção espiritual com o sacerdote e de facto são duas componentes da direção espiritual com a qual eu conto e que me ajudam muito neste caminho que partilho com todas as pessoas que vivem comigo, não é? Mas que de facto todas as circunstâncias pelas quais vamos passando e vamos vivendo ajuda-nos a aferir realmente se eu estou no caminho certo, se eu estou a discernir bem ou se de facto é preciso alguém que veja de fora a realidade como eu estou a contar para me poder ajudar a retificar este rumo. E esse dom do conselho, com este dom do conselho, o Paráclito, não, o Espírito Santo, torna-nos sensíveis à sua voz, por isso é que eu pus aqui esta pele de bebê, porque nos orienta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, segundo o coração de Deus. E somos tão sensíveis que qualquer picadinha, como nesta pele maravilhosa, fica logo uma marca, porque de facto Deus pode deixar marca em nós, porque nós nos deixamos dirigir, não é? Porque dirigimos o nosso olhar interior para Jesus, que é o nosso modelo, no modo de agir, de nos relacionarmos com Deus, Pai, com os irmãos, e dá-nos essa consciência capaz de fazer a escolha certa, não é? Em comunhão com Deus, segundo a lógica de Jesus e do Evangelho. E se nós experimentamos o bem que nos faz ter por perto também pessoas sábias, não é? Que nos ajudam, que nos dão conselhos cheios de bom senso. E às vezes nós, revisitando os conselhos que nos deram, pensamos, também não tem nada de especial, não é rocket science, ninguém inventou a roda, mas, porque o pecado original foi único, não é? Só o de Adão e Eva, o resto nós todos somos bastante semelhantes. Mas a verdade é que nas nossas circunstâncias nós estamos muito em cima dos problemas e ajuda-nos alguém que nos dê essa perspectiva, não é? E Jesus na última ceia disse, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E nós estamos atentas ao Espírito Santo, que nos fala também, este dom do conselho, é essa capacidade que nós temos de ser sensíveis à voz de Deus e de aconselhar as outras pessoas, e é uma forma que o Espírito Santo tem de chegar a nós, não é? E é bonito perceber que Deus também se serve de outros instrumentos humanos, não é? Outras pessoas, para que nós possamos também dialogar de uma forma mais personalizada, não é? Isto é muito bonito para nós e para as outras pessoas. Depois temos aqui, desculpem, eu acho que aqui há alguém que não está a ver a apresentação, vou partilhar outra vez a tela. Eu que demoro tanto tempo a fazer estas apresentações era uma pena, não é? Obrigada, Joana. Muito obrigada. Não sei se não viram muitos slides até agora, mas vamos continuar e depois, se quiserem, eu também posso partilhar a apresentação.
Temos o dom do conselho que atua como um novo sopro na consciência, não é? Que nos vai sugerindo o melhor, o que mais convém à nossa alma, o que nos leva à verdadeira felicidade. E a consciência torna-se como um olho são, como este olho que está aqui, como uma espécie de nova pupila, graças à qual é possível ver melhor o que fazer numa determinada circunstância. E temos este pescador que diz: sigamos, sigamos, sejamos. Esta expressão é uma inspiração de um texto do Tolentino Mendonça, o cardeal Tolentino Mendonça, que nos ajuda, foi de um dos evangelhos de há pouco tempo, sobre realmente o chamamento dos apóstolos. E nós sabemos que fomos chamados diversas vezes e que seremos ainda chamados somos chamados todos os dias. E em cada dia que o Senhor nos der, Ele há de passar rente ao nosso barco e nos há de dizer: segue-me. E o que é que nos falta para seguir? Às vezes é medo, nós às vezes temos medo de ser. Estas ideias são do cardeal Tolentino. No fundo, nós temos medo de ser, não que somos, nós que somos cristãos, nós que estamos dentro deste oceano do amor a Deus, nós que ouvimos vem e segue-me, temos de ser mesmo. E vamos até certo ponto, damos, mas nunca damos tudo, acreditamos, mas não completamente, e seguimos, mas não com todo o nosso ser. Há sempre uma reserva, alguma coisa que nós não entregamos. E isso gera na nossa vida, às vezes, uma duplicidade, às vezes, uma distância, às vezes, uma incapacidade de ir até ao fim, uma certa mornice, como diz o cardeal Dom Tolentino. E ficamos num estado morno, que não somos nem frios nem quentes, e de facto o que nos falta é uma autenticidade. Viver com autenticidade a santidade. Se é para ir, vamos. A cada um de nós o Senhor também diz coisas, pede coisas, há coisas que cada um de nós vê, há coisas que cada um de nós sente. Sigamos, sigamos e sejamos, não é? Sem os medos, sem as dificuldades, sem aquilo que nos bloqueia em direção a Deus. E o Espírito Santo ilumina-nos, é como uma bússola, não é? E nós podemos pedir: ensina-me, como aquele salmo, Senhor, a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas sendas. E o Espírito Santo vai ao encontro desta nossa oração, se for humilde, em que nós pedimos o dom do conselho, que é como uma bússola, que nos vai guiando a alma por dentro, e como uma luz que ilumina as nossas decisões, não é? Uma luz, nós dizemos que a fé é a luz na razão. O dom do conselho é uma luz que ilumina as decisões neste momento, não é? Em que nós temos em conta o nosso fim, não é? O nosso destino. Nós sabemos que queremos ir para o céu, sabemos quem somos e as circunstâncias em que nos encontramos. E o dom do conselho ilumina essa parte do nosso caminho, não é? E que nós damos essa oportunidade de viver com fidelidade criativa a nossa própria vocação, porque nos encaminha para descobrir os projetos de Deus para a nossa vida com esta decisão concreta, não é? Para que tudo fique harmónico na nossa relação com Deus e no nosso caminho em direção a Deus. E o conselho aperfeiçoa e enriquece esta virtude muito grata para nós e muito querida, certamente para todas, que é a virtude da prudência, que nos ajuda a pensar e a escolher os meios mais razoáveis para atingir um fim imediato, algo específico que nós devemos fazer sem nunca perder de vista o fim último, que é essa felicidade de Deus, que é a felicidade junto de Deus. E esta prudência não é timidez, não é temeridade, eu tenho medo, não, tenho que ser prudente, não posso, tenho muitas experiências negativas. Não, é um juízo da razão sobre o que é conveniente e ao mesmo tempo um mandato para realizar essa conveniência de fazer alguma coisa ou decidir por algum caminho. Mas também a parte da ação, não é só o juízo, não é eu ficar, pronto, isto é melhor fazer, pronto, era bom, só que eu agora não quero. É também a parte da realização. E o papel do dom do conselho é aperfeiçoar de tal modo esta virtude que essas duas tarefas, o juízo e a decisão, se tornem mais simples. E se haja gosto nelas, não é? Portanto, a prudência indica-nos qual é a melhor decisão, que é bom decidir por um determinado caminho, e o dom do conselho torna grato esse passo, de alguma forma, não é? Diz São José Maria que a verdadeira prudência é aquela que permanece atenta às insinuações de Deus e nessa vigilante escuta, recebe na alma as promessas e as realidades da salvação. E para que isto aconteça, tem que haver um ambiente de recolhimento interior. Não que nós tenhamos que ir para o mosteiro das trapistas, pelas quais podemos rezar também agora durante este passo a passo, porque tiveram um incêndio no seu mosteiro,
ontem e de facto é edificante ver como reagiram e a capacidade interior também de aceitar este desígnio de Deus e mantendo também essa abertura, não é? A aderir à vontade de Deus, independentemente do drama que foi, também terem o mosteiro ardido. E este habitat que cresce, este dom precioso, é a oração, não é? Abrimos o espaço para que o Espírito Santo venha e nos assista com a sua ajuda. E nós tantas vezes podemos dizer a Deus: porque é que não me ajudas mais? O que é que eu devo fazer desta vez? O que é que queres que eu faça? E a Igreja convida-nos, através dos Salmos, não é? A rezar com estas palavras: bendito o Senhor que nos aconselha, mesmo à noite, Ele me instrui internamente, tenho sempre o Senhor diante dos olhos, com Ele à minha direita não vacilarei. Utilizei muitos salmos para preparar esta sessão porque os salmos são muito inspiradores, são como umas poesias que nos ajudam a refletir sobre a parte genuína, não é? Da mensagem de Deus para nós de uma forma muito poética e muito profunda ao mesmo tempo. E às vezes podemos deixar passar salmos que são riquíssimos e que nos ajudam muito também no nosso relacionamento com Deus, e é uma forma boa e muito saudável também para nós de verbalizarmos o nosso amor a Deus, o nosso desejo de o amar e de fazer a sua vontade. Mas se isto fica em nós também é pobre, não é? Por isso é importante que nós também com este dom do conselho nos deixemos ajudar a poder orientar as outras pessoas no caminho do bem. E lembramos talvez daquele discurso de São Paulo em Atenas, que foi convidado a falar no Areópago e que todos os atenienses reuniam, não é, nesse Areópago com os seus debates intelectuais, e ele disse: eu venho-vos dizer, venho-vos falar de um Deus desconhecido, aquele que vocês veneram aqui sem o conhecer, é esse que eu vos anuncio e é esse que vocês veneram sem conhecer. E falou de Jesus, não é? E é bonito também todo este caminho. Eles estavam ali para procurar a verdade, para procurar o bem, para, no fundo, chegar lá com a razão. E São Paulo não lhes disse: vocês não estão a perceber nada, estão a adorar outros deuses. São Paulo começou com um discurso que pode ser também um exemplo para nós, não é? Ver o bem que há nas pessoas, o seu desejo de conhecer a verdade, mostrando a razoabilidade de ser cristão, de ser bom filho de Deus, e a sua grande possibilidade de dar um contributo é como se fosse uma vida a preto e branco ou uma vida a cores, não é? Em que nós percebemos quem é o único Deus vivo e verdadeiro, em quem vivemos, nos movemos e existimos. E chegamos a Jesus Cristo também, este Salvador de todos os homens, que veio para viver a nossa vida conosco e ficar entre nós. E é bonito ver também como nós podemos ser testemunhas, evangelizando com a nossa própria vida. Não só falando, mas também atuando, também sorrindo, não é? Dizia, acho que era o Papa Bento XVI, que nós podemos ser as mãos de Deus, e também está o logotipo do passo a passo deste ano, é estas mãos no mundo, que no fundo o mundo está nas nossas mãos, as outras pessoas, de alguma forma Deus põe-nas nas nossas mãos, sabendo nós que estamos todos nas mãos de Deus, não é? E de facto é bonito também sermos todos dependentes uns dos outros, com essa boa dependência que fortalece o conjunto. E esta amizade que nós podemos fomentar com as pessoas com as quais nos relacionamos, e esse ambiente privilegiado em que o Espírito Santo pode agir e pode também tornar essa amizade um diálogo em que nós damos e recebemos. Pedindo também muita ajuda à Nossa Senhora, não é? Que Mãe do Bom Conselho, que nos pode dar esta luz, para percebermos realmente como é que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus para encaminhar outras pessoas para o caminho do bem. E às vezes não é dando grandes palestras, às vezes é pelo nosso exemplo, pela nossa integridade, pelo nosso sorriso, pela nossa calma ou pela nossa pressa. São pessoas que precisam de pessoas agitadas à volta, mas de facto há um papel crucial que nós podemos fazer, porque se calhar a todas nos aconteceu, pessoas que nos dizem: eu não gosto muito da igreja, mas de facto eu sou tua amiga, ou eu não gosto de ir à missa, mas sou tua amiga. E isso é um passo em direção a Deus, não é? Que claro que nós somos fiéis da igreja e queremos levar as pessoas a Deus, e que Deus deixou a igreja para de facto poder chegar mais próxima às pessoas, mas cada um tem o seu caminho, não é? E se calhar o primeiro passo do caminho de algumas pessoas é o contacto connosco. A primeira forma de ler o Evangelho é o Evangelho que nós fazemos vida da nossa vida.
Portanto, acho que é mesmo um dom que vale a pena aprofundar e que vale a pena refletir sobre este conteúdo. Pelo menos a mim ajudou-me imenso o facto de nós termos também o tema durante algum tempo a amadurecer dentro de nós também nos ajuda a estar mais atentas às pequenas realidades do dia a dia. Posso dizer que vim de um velório a correr para dar o passo a passo e que o sacerdote que estava lá também de alguma forma a consolar a família, que dizia: nestas alturas não é preciso dizer nada, basta estar. E há muitas flores, mas as flores secam, há muitas lágrimas, as lágrimas evaporam. O que fica mesmo é a oração que nós podemos deixar aqui por esta pessoa e por esta família. E às vezes nós dizemos: não tenho nada para dizer, não sei o que dizer. E estas palavras sábias deste sacerdote, que são muito acessíveis e que são muito razoáveis de dizer, qualquer uma de nós, se calhar, diria o mesmo, mas tocam, não é? Tocam e ajudam-nos também a perceber realmente qual é que é o apoio que nós podemos dar às outras pessoas. E convidava-vos a guardar na agenda a próxima sessão, que vai ser, eu estou muito entusiasmada, que é sobre duas obras de misericórdia corporais, visitar os enfermos e visitar os presos. E o título comercial é Abrir o Coração e Deixar que se Dilate. E eu convidei a Olga Araújo, que é uma amiga minha, do Porto, que é diretora de uma prisão de homens. Portanto, é aqui uma pessoa que tem uma missão muito desafiante nesta obra de misericórdia e que nos pode dar a sua experiência. No fundo, ela vai partilhar a sua experiência de gerir, não é? De ser diretora de uma prisão de homens, que também tem o seu desafio, e de olhar para aquelas pessoas com os olhos de Deus e não com os olhos de quem julga ou de quem se afasta. Portanto, também tenho muita expectativa em relação a esta sessão e estou mesmo com vontade de ouvir a Olga, que é uma pessoa maravilhosa e que, de facto, todas as vezes que eu a ouvi fiquei mesmo fascinada. Portanto, também acredito que não seja só eu. Portanto, vou aqui parar a apresentação e despedir-me. Muito obrigada.